Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos mostrar que vocês jovens são o futuro da nação. Já ouviu isso antes? Seus pais e seus avós também. Sim, a gente sabe, é uma frase que vem servindo há muitas gerações, mas agora a coisa é diferente. É papo reto, galera. Porque com as famílias tendo menos filhos, o Brasil do futuro vai ser com menos adultos do que o total de hoje. E o Geração traz análises dessa realidade no mercado de trabalho. Como a famosa roda da economia vai girar, com menos mão de obra disponível? Fazer uma combinação entre trabalho e vida escolar, que seria muito bem-vindo para atender essas expectativas não só de curto, mas também de longo e médio prazo. Os desafios passam por ações de governo e também escolhas e possibilidades de cada um. Toda experiência sempre é válida. E vai sair na frente quem tiver mais história para contar. Bora então conversar sobre primeiro emprego? Empresas preferem já quem já trabalha, quem já tem experiência nesse setor. Mas como eu vou conseguir trabalhar se ninguém me dá oportunidade? Aqui é orientação, é oportunidade, é geração. Olha, pensar os desafios da juventude no mercado de trabalho tem despertado a atenção de pesquisadores de diversas áreas, universidades, instituições de governo e entidades ligadas a empresas. É complexo, gente, ainda mais quando a economia está abalada. O desaquecimento econômico ele impacta principalmente a população jovem, né? Isso por conta da lógica de funcionamento das empresas, né? No momento de crise, o que as empresas primeiro fazem? Elas deixam de contratar. Algumas pessoas continuam empregadas, aquelas que têm mais experiência, e justamente os jovens que têm menos experiências, eles meio que o mercado de trabalho se fecha para elas, né? E também são os primeiros a serem demitidos, e isso também é problemático, né? Então, assim, não só o fato de que as empresas deixam de contratar, como também numa situação em que a empresa tem que fazer uma economia de custos, né? Ela vai cortar primeiro aquelas pessoas menos experientes, aquelas que não são chefes de família ainda. O que a gente considera? Que a taxa de desemprego dos jovens, dependendo da faixa etária, é 3 vezes maior do que a dos demais adultos. O Felipe da Grande BH está nessa batalha para conseguir uma vaga e ajudar na renda da família. Olá, meu nome é Felipe Samuel, tenho 16 anos, faço o curso de Informática e de Excel aqui no Instituto Grito. Moro em Ribeirão das Neves há 5 meses. Durante esse período de tempo, eu venho procurando emprego, porém eu não consigo. Eu acho difícil arrumar emprego, porque às vezes a empresa quer que a gente trabalha de manhã, porém o horário da escola não bate. Quando completar 18 anos seria mais fácil, porque a pessoa é mais livre. Porém, nessa idade que eu estou buscando emprego como jovem aprendiz. Quero trabalhar para poder ajudar minha família, que minha mãe às vezes cobra de mim por trabalhar, ajudar lá com alimentos de casa. E eu sinto que isso é um peso para mim, aí por isso eu venho buscando cada dia mais um emprego, que eu possa ganhar uma renda extra e ajudar a minha família. A desigualdade social e econômica fica escancarada quando a gente pensa nas diversas juventudes do país. Os jovens que têm uma renda familiar razoável, né? Eles não entram muito cedo no mercado de trabalho. E isso é muito positivo para eles, porque enquanto eles não estão no mercado de trabalho, eles estão se formando, eles estão buscando uma formação no ensino regular, né? E isso é muito positivo para a inserção futura, né? Acontece justamente o oposto com as pessoas mais humildes. Nós vamos observar que essas crises até aumentam as necessidades dessas pessoas de estarem trabalhando. A taxa de desemprego elevada para os adultos parece que estimula ainda mais os jovens a entrar no mercado de trabalho para compor a renda. Existe um peso muito importante daquelas famílias em que são chefiadas por mães, né? E elas têm a única renda e muitas vezes elas estão ficando desempregadas nesse momento de pandemia. E não tendo aqueles trabalhos de melhores, que oferecem melhores condições do tipo de aprendiz, que tem uma jornada de trabalho reduzida e que, de certa forma, acaba conciliando, né, o mundo escolar com o mundo do trabalho, né, e acaba que o trabalho até acrescenta uma maior experiência para esses jovens.
Enfim, esses trabalhos ficam mais escassos, né? Sobra o trabalho mais precário. Muitas vezes esse trabalho é informal, envolve um esforço repetitivo, extenuante, e muitas vezes ele não consegue manter a vida escolar. Acontecendo isso, muitas vezes ele não vai ter uma trajetória profissional futura exitosa. E jovens, né, elas entram mais cedo no mercado de trabalho, não conseguem se qualificar. Adultos, eles também não vão ter renda e vão mandar os seus jovens também para o trabalho, e a coisa vai se repetindo, né? Em termos de políticas públicas, o mais recomendável seria até que o governo desse condições dessas pessoas não estarem trabalhando naqueles trabalhos precários, e que ele oferecesse condições para que pudessem ter, tipo, estágios, né? Justamente para conciliar essa necessidade mais imediata de compor a renda familiar e ter uma trajetória profissional de êxito. A Ana Vitória já fez vários cursos de qualificação e ainda sonha com o emprego de carteira assinada. Oi, me chamo Ana Vitória. Tenho 18 anos, eu comecei a trabalhar desde 13 anos, eu era babá, eu cuidava de uma criança, só que eu senti que isso estava atrapalhando os estudos e eu parei de olhar. Aí eu comecei a fazer meu curso de informática, né, para melhorar o currículo no mercado de trabalho, e prometeram que depois que eu fizesse curso, eles iam me colocar no Jovem Aprendiz. Acabou que eles não me indicaram, só venderam um curso mesmo, eu fiz, aprendi muito. Depois disso, eu trabalhei com meu tio, aí eu ficava na parte financeira, ficava repondo mercadoria, ajudava ele lá, mas não de carteira assinada. Eu fui ficando mais velha, fui tentando uma vaga de Jovem Aprendiz, mandei currículo em vários sites, entreguei currículo em várias empresas. Aí veio a pandemia, dificultou, muita gente ficou desempregado, meu pai também ficou desempregado, meu pai assim, é uma pessoa capacitada, ele tem experiência. Eu queria arrumar um emprego para ter minha independência e eu não conseguia. E agora o mercado de trabalho está voltando a chamar os jovens. Eu consegui um emprego no supermercado, agradeço muito pela experiência que eu adquiri lá. Só que a carga horária era muito alta para mim. Eu trabalhava 13 horas por dia, não tinha folga, nenhum dia da semana, trabalhava todos os dias, não tinha benefício, só tinha um salário mínimo. E eu decidi que eu não queria isso para mim, que eu queria estudar. Faço curso atualmente no Grito de escrita criativa. Já fiz curso de operador de caixa, já fiz curso de assistente administrativo e design de sobrancelha. E foi onde eu consegui realmente ganhar dinheiro fazendo um curso. Qualificação é essencial, mas a qualificação não basta. É isso mesmo, produção? Nós temos uma população ocupada, né, que tem, na sua maioria, tem pelo menos o ensino médio, né? É uma realidade muito dispar, muito diferente daquela da década de 90, quando a gente via que a maior parte das pessoas tinha ensino fundamental e muitas vezes o fundamental incompleto. Hoje nós temos uma mão de obra muito mais qualificada e isso é muito importante e é um fator muito positivo. Só que, tristemente, a gente considera o seguinte, que as ocupações que exigiam essa qualificação, elas estão raras, elas não crescem na mesma velocidade que esse público qualificado. Qual que é a consequência disso? Desvio de função. Então, assim, a pessoa às vezes consegue, a partir de uma trajetória exitosa de escolarização, consegue um currículo muito bom, mas as vagas que exigem essa qualificação e que são melhores, né, não estão acessíveis. Então ele pega uma ocupação de qualificação menor. Mas o pior seria se esse indivíduo não tivesse essa qualificação, porque o que acontece é que muitas vezes ele ocupa a vaga de um nível de qualificação menor e exclui as pessoas de menor qualificação. Então, assim, a gente também tem observado isso. A taxa de desemprego ela tem aumentado principalmente para as pessoas de ensino fundamental incompleto. Daqui a pouco vamos falar de habilidades emocionais que contam muito no mercado de trabalho e te mostrar exemplos de trajetórias de sucesso.
começar de baixo e chegar ao topo trabalhando anos no mesmo lugar. Será que funciona? Vale a pena muito destacar, né, uma pesquisa que o DIEESE fez com a Fundação João Pinheiro, tempos atrás, mas e que eu acho que ela continua sendo atual. Várias pessoas devem conhecer casos desse tipo, assim, pessoa que começou trabalhando, servindo cafezinho no banco e depois terminou gerente, né? Pessoas que começam por baixo dentro de uma empresa e ela vai crescendo, né, assumindo postos de trabalhos mais interessantes dentro de uma mesma organização, porque aquela organização em si já traz todo o conhecimento necessário para ele fazer essa trajetória de êxito. Isso cada vez mais tem sido não verificado. O que a gente observa é que esses grandes postos de trabalho nas grandes organizações, nas grandes empresas, eles não estão mais lá naquelas atividades mais básicas da empresa. Os talentos captados vêm diretamente das universidades. Por isso que a formação no ensino regular, fazendo cursos de capacitação, curso de idiomas, etc., se tornam cada vez mais necessários para o trabalhador conseguir esses melhores empregos. Se liga agora, galera, nas trajetórias de sucesso que a pesquisa verificou ao estudar a mão de obra de regiões metropolitanas do Brasil. Surgem boas chances no mercado para quem faz escola técnica. As primeiras inserções são do tipo estágio mesmo, né, com horário reduzido e muitas vezes com uma natureza, com um tipo de atividade que combina com aquilo que ele está sendo ensinado no ensino técnico. Muitos desses jovens entravam na universidade, muitas vezes para qualificar aquilo que ele já tinha sido ensinado no ensino técnico, né? E muitas vezes, depois da graduação, fazer a pós-graduação, mestrado, doutorado. Essa seria, por assim dizer, a melhor trajetória de sucesso dos jovens, sabe? Aquela que garante uma certa aproximação sucessiva com o mercado de trabalho. A segunda trajetória que também foi observada, que teve grande êxito, né, é daqueles que fazem o ensino regular mesmo, o antigo científico, né, no ensino médio, e depois vai para a universidade. O problema está, né, dividindo em 3 categorias, seriam aqueles que não fazem esse percurso, né, e que muitas vezes saem no ensino médio. O dado interessante é que uma vez que a pessoa já tem o ensino médio, ela está mais propensa a continuar se qualificando. Então, assim, eu acho que isso até é sinalizador para políticas públicas de incentivar essas pessoas para que elas continuem se escolarizando. Então, assim, isso faria com que essas pessoas saíssem dessa trajetória que não é aquelas que a gente já observou anteriormente e fizessem uma correção de rota, né, no sentido de eles terem acesso também às melhores oportunidades de trabalho. E aí nós estamos falando de bolsa, incentivos às empresas que proporcionassem essas vagas, né, de capacitação. Envolve também outras políticas que indiretamente estão, que afetam muito esse cenário, do tipo políticas industriais que atraem o setor produtivo também para gerar essas ocupações. Para quem está começando no mercado de trabalho, o caminho é longo, mas preste atenção, há habilidades que você pode ir desenvolvendo enquanto vai estudando. As coisas mudaram muito nos processos seletivos. Antigamente, ter só uma universidade ou um curso técnico era uma certificação de sucesso profissional, pronto, né? O diploma que você tinha. Hoje isso só não basta. Então, as empresas estão buscando cada vez mais os profissionais, os jovens, que eles têm a capacidade, claro, passaram no vestibular, fizeram um curso, isso ele tem que buscar sempre se aprimorar, isso é super importante, o desenvolvimento não acaba nunca. Iniciativa, trabalho em equipe, isso tudo talvez seja mais difícil de aprender, né? E a gente tem que voltar muito para esse lado mais humano. Se ele puder fazer coisas para ele se conhecer melhor, isso vai encurtar os caminhos dele. Consultem os seus pais, os seus professores, amigos, questionem quais são os seus pontos fortes, quais são os seus talentos, o que brilha mais nessa sua personalidade. Veja seus pontos fortes, onde que você possa agregar, se conheça mais, porque às vezes tem essa dificuldade do jovem de escolher até o curso, de escolher para onde que vai. Ele tem que buscar ajuda.
né? Ele tem que buscar mentores. Quem são as pessoas nessa comunidade que ele está, que são pessoas que podem ajudá-lo, que já têm uma experiência, que já estão no mercado de trabalho, que podem dar dicas. Né? Não tenha vergonha de buscar orientação das pessoas, né, dos mais maduros. E eu acho que tudo passa pelo autoconhecimento. O exame de consciência, questionando os seus valores, os seus desejos, sempre é muito importante. Atividades para se conhecer melhor, apoio da família e de uma instituição social. A Açucena está nesse caminho. Eu sou a Açucena Stephanie, tenho 17 anos, gostaria de trabalhar desde os meus 14 anos. Inicialmente, procuro atuar como jovem aprendiz nas áreas administrativa, comercial ou industrial e futuramente gostaria de trabalhar como médica. Nessa busca pelo primeiro emprego, estou tendo o auxílio dos meus pais e do Instituto Árvore da Vida, uma instituição que busca fomentar o desenvolvimento humano. Fiz cursos relacionados à preparação para o mercado de trabalho com o Instituto Coca-Cola Brasil e com a Árvore da Vida, e fiz um curso de informática básica também. Para complementar, assisti e ainda assisto porque gosto muito de palestras voltadas para o aprendizado profissional e pessoal. Participei também do Jogo de Negócios, um projeto de ação voluntária cujo objetivo é o desenvolvimento de habilidades por meio da construção fictícia de uma empresa. Desenvolvi habilidades como liderança, trabalho em equipe, foco em organização e cumprimento de prazos. Participei de um teste de perfil comportamental. A minha devolutiva quando eu fiz foi planejadora e analista. Não é uma tarefa fácil ingressar no mercado de trabalho, mas como diria Aristóteles, somos o que repetidamente fazemos. Portanto, a excelência não é um feito, é um hábito. Então, é persistir para conseguir. E se chegou a hora de você buscar uma chance, pega aí as dicas para preparar o currículo e se sair bem na entrevista. Seu currículo tem que ser claro, objetivo e simples. Não adianta você rechear com coisas também que você não possa comprovar na sua entrevista. Então, seja muito realista no seu currículo. Você tem que colocar os seus dados básicos, claro, a sua trajetória escolar, e você vai colocar as suas experiências que você teve. Se você nunca trabalhou, você não tem como você inventar que você trabalhou, mas você pode trazer experiências. Você foi líder na sua turma, de repente você fez um intercâmbio, de repente você teve um projeto de liderança na comunidade que você atua, experiência que você teve trabalhando com um tio seu, trabalhando na família, isso tudo é experiência. Trabalho voluntário, a gente aprende muito. E mostre, por exemplo, na hora que você for para esse emprego, o que você conseguiu nesse trabalho voluntário, quais foram os resultados, para você se vender. É muito bacana você mostrar qual ação que você teve, qual o resultado que você teve, de repente, nas coisas mais simples. E mostrar no seu currículo o que você pode colaborar. O importante é você entender da empresa que você está também se candidatando. Como é que a empresa se sustenta? Como é que a empresa ganha dinheiro? Qual que é o negócio da empresa? O que você pode agregar para esse negócio? Então, você fazer essas conexões, as conexões que você teve na escola, que você teve na sua vida, com sua família. As entrevistas, cada vez mais, elas estão sendo orientadas por exemplos na prática. O que você faria na prática? Então, você tem essa empresa X que você está se candidatando. O que você poderia agregar para essa empresa? Essa narrativa personalizada, do estilo que você é, na sua melhor versão, não vai deixar muitas dúvidas no recrutador. O Christian, que está trabalhando numa universidade em Betim, também tem algumas dicas para a entrevista. Oi, meu nome é Christian Vasconcelos da Paixão. Comecei a procurar emprego quando eu tinha 14 para 15 anos. Procurando, finalmente encontrei. Já fui em diversas entrevistas, mas nunca consegui um emprego, mas isso não me desanimou. Eu continuei procurando. Procurei em revistas, jornais, aplicativos, sites. Consegui um emprego através de uma publicação que a minha escola fez. Aí eu fui lá na minha escola fazer a inscrição. E numa entrevista nunca é fácil. Você nunca sabe o que fazer, como se comportar. Mas depois é bem tranquilo. É só você pesquisar, estudar como se comportar certinho que vai dar tudo certo. E quando começa, é toda aquela expectativa de como vai ser, eu vou ter que fazer. Mas quando você se dedica e aprende o que você tem que fazer, tudo sai normalmente e tranquilo. Minha experiência até agora está sendo muito boa, já consegui aprender bastante coisa, muitas coisas que eu nunca pensei que eu saberia. E eu tenho vontade de no futuro formar em jornalismo
e ser repórter esportivo. Habilidades técnicas e emocionais. Vamos saber mais sobre o que conta muito para empresas na escolha de um funcionário. Cada vez mais a gente tem esse equilíbrio das competências técnicas com as competências emocionais. E quais são essas características comportamentais que as empresas estão buscando muito, principalmente nesse jovem, essa primeira experiência? Mostrar que ele sabe trabalhar sob pressão, que ele sabe trabalhar com o senso de urgência, que ele sabe priorizar tarefas, que ele sabe criar cases, que ele tem uma tendência para inovação, que ele é um perfil articulador, mostrando a criatividade dele. O mundo digital está aí. Então, olha tanta experiência que ele pode trazer. De repente, uma experiência que ele trouxe é um jogo que ele criou, é um jogo que ele fez, não sei o quê, passou tantas etapas, ou é alguma coisa que ele criou. Então, isso assim, mostrar essa criatividade, essa iniciativa dele. Qual que é a capacidade de análise? Qual que é a argumentação que ele tem? Né? De repente, ele pode trazer alguma coisa que esteja acontecendo no mundo, alguma coisa que esteja ligada à sustentabilidade, ou simplesmente um game que ele estava, com uma aula de inglês que ele tinha, com um curso que ele achou gratuito na internet, sabe? Então, essa flexibilidade, essa mente aberta, né? Mente é igual paraquedas, funciona melhor aberta. Essa adaptabilidade dele, não ter resistência para as coisas, e esse perfil como inteligência emocional, esse perfil articulador, trazendo soluções. O mercado, claro que ele vai olhar as habilidades emocionais, comportamentais, mas ele vai olhar também as habilidades técnicas. Ele usa bem a tecnologia, ele tem um perfil analítico, ele consegue fazer uma análise de cenário, ele tem esse perfil de curadoria, ele consegue ter uma análise de gestão de projetos, enfim. E como é que ele vai se vender nessa hora? É sendo ele mesmo, a melhor versão, sabe? Sem usar coisas que ele não possa trazer dados. Desenvolver habilidades e estudar é o começo. Olha só o recado da Ana Vitória. Está se recuperando dessa pandemia, está voltando à ativa. Hoje eu fiz uma entrevista de emprego para a área que eu quero, que é a área de escritório. Eu já estou conseguindo contatos para isso, que era uma coisa que eu nem conseguia. Eu mandava e ninguém me respondia. Hoje em dia já me respondem por e-mail e eu espero que eu consiga, né, esse emprego que eu tanto queria. Né? Tem muitos jovens hoje em dia que aceitam qualquer serviço, entendeu? E assim, não pode pensar assim. Muitas das vezes para a escola, se eu tenho os requisitos, não estou conseguindo, imagina uma pessoa que não estuda, não quer nada, entendeu? Então assim, investir nos estudos sempre vai ter um retorno. No começo do programa a gente falou da importância de termos jovens qualificados, porque essa parcela da população está diminuindo a cada ano, né? O futuro precisa ser construído desde já. O que deveríamos ter hoje, e a necessidade da população, da sociedade, é que esses jovens sejam bem preparados e que eles estejam em trabalhos que realmente acrescentem conhecimentos para que eles tenham uma trajetória profissional exitosa. E aí, quando a gente está falando disso, temos que considerar principalmente o processo de inovação tecnológica. Tem se falado muito, principalmente nos países mais centrais, né, a industrialização 4.0. Então, assim, cada vez mais o mercado de trabalho vai demandar conhecimento. É uma demanda da sociedade que esses jovens estejam bem inseridos e que sejam muito produtivos. Ajudar a família, ter seu dinheirinho, seja qual for a sua busca, viu como muitas questões em torno do primeiro emprego passam pela realidade socioeconômica do país. Então aproveita para pesquisar mais sobre isso nos programas de governo dos candidatos da eleição deste ano. Sua vida e o futuro do Brasil dependem disso. Valeu, gente! Até o próximo programa.